Os representantes de Minas, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Amapá, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro falaram a mesma linguagem. Criticaram a renegociação da dívida feita pelos governos anteriores. Os 6 estados juntos devem 53 bilhões de reais à União e garantiram que esta herança que receberam não pode ser paga. Nós não podemos trabalhar com uma folha de pessoal de 90% e também não queremos demitir. Então nós temos que ter solução para isso. O representante do governador Itamar Franco disse que Minas Gerais não pode ser considerada o bode expiatório da crise brasileira e revelou que o calote era a única saída, já que a economia mineira estava quebrada. Nós recebemos dívidas represadas no valor de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Portanto, dívidas não pagas. Não é? E tínhamos 19 milhões em caixa. Esse Estado não estava em moratória? O governador Olívio Dutra revelou que não paga a dívida como ela foi renegociada pelo antecessor. Hoje o governo gaúcho depositou em juízo a parcela da dívida que estava vencendo, o que foi seguido por Mato Grosso do Sul. Para Olívio Dutra, recorrer à justiça não significa enfrentamento. A nossa pressão é legítima, é séria, dentro da democracia e da legalidade. Da forma como está, a União está pisoteando os estados e esmagando os municípios. O encontro de hoje marcou o início da tomada de uma posição em bloco dos governos de oposição. A carta de Porto Alegre, divulgada pelos secretários da Fazenda, revelou as bases do encontro que será realizado segunda-feira em Minas Gerais pelos governadores. O documento conjunto diz que a dívida atual é impagável. Por isso, os governadores vão pedir a renegociação das dívidas, revisão da Lei Candir, reforma tributária e fiscal e eliminação da guerra fiscal. De Porto Alegre, Marcos Martinelli. Vamos agora a Porto Alegre com o repórter Marcos Martinelli. Boa noite, Marcos. Como os secretários de Fazenda receberam essa notícia da segunda desvalorização do real? Os secretários ficaram muito preocupados. É que todos os estados têm parte da dívida atrelada ao dólar. Assim, a cada desvalorização do real, aumenta a dívida que os estados têm. Um motivo a mais, segundo os secretários, para os governos estaduais insistirem na renegociação da dívida com o governo federal. De Porto Alegre, Marcos Martinelli. A reunião de segunda-feira entre os governadores da oposição deixa de ser um encontro para discutir a dívida dos estados e passa a ser um palco para discutir a política do país. Hoje, Itamar Franco disse que o governo fracassou. A conversa de hoje foi uma preparação para o encontro dos governadores de oposição na segunda-feira. O governador Itamar Franco, o senador Roberto Freire e os deputados José Dirceu e Fernando Gabeira afinaram o discurso. A grande mudança de discurso é que agora não se trata apenas da moratória de Minas, das dívidas dos estados. As oposições se articulam cada vez mais para pedir uma nova política econômica. O governo tem que ser mais forte, mais duro, contra, por exemplo, a sangria que especuladores nacionais também fazem, porque não são só especuladores internacionais. Tem que discutir uma reforma tributária e, fundamentalmente, um novo projeto de desenvolvimento para o país. Depois de receber o apoio de mais de 100 prefeitos de Minas, Itamar quebrou o silêncio dos últimos dias para bater forte no governo do presidente Fernando Henrique. O governo falhou porque em 95 ele deveria ter feito a reforma tributária, que é uma gente que não enxerga o ser humano, que só enxerga números. A diretoria da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, está reunida neste momento para discutir as mudanças na economia. O repórter Pablo Toledo está na Fiesp e tem mais informações. Boa noite, Pablo. Boa noite. As mudanças no câmbio são o primeiro passo para que a indústria brasileira ganhe em competitividade. Essa é a opinião do empresário Carlos Liboni, vice-presidente da Fiesp. Ele me disse agora há pouco pelo telefone que a Fiesp encara a desvalorização do real como um forte indício de que os juros vão cair em breve. De São Paulo, Pablo Toledo. Veja a seguir, a ilha fiscal no Rio é restaurada para receber o público. As últimas informações de Brasília e a fuga em massa de uma delegacia no interior de São Paulo. Mais de 100 presos fogem depois de trocar tiros com a polícia. Quanto você e contribuir para um futuro melhor. BBV, Banco Bilbao Vizcaya. O delegado desacompanha. A Marinha abre ao público a ilha fiscal na Baía da Guanabara, que está completamente restaurada. Foi lá que a monarquia fez o último baile. 6 dias depois, a República mandava o imperador Pedro II para o exílio. Um pequeno castelo se destaca e torna mais bonita a Baía de Guanabara, saudosa de um rio que foi sede do único império das Américas.
Ele é todo verde, verde musgo, símbolo da Casa dos Orleans e Bragança. Um projeto encomendado pelo próprio imperador Pedro II para ser posto da alfândega. A inspiração foram os castelos da França. Esqueça que este é o século XX. Melhor imaginar vestidos longos, cristais e um salão cheio de barões, marqueses, duquesas. Quem recebe é o imperador do Brasil. A monarquia, em seus últimos dias, se farta de champanhe, caviar, todo luxo para a honra e glória da Marinha do Chile. O quadro de Aurélio Figueiredo dá cores a este baile. 6 dias depois, um golpe republicano expulsava do poder e do Brasil o velho imperador e dava fim à monarquia. Na tentativa de apagar a marca do antigo regime, a República fecha a Ilha Fiscal por mais de 100 anos. Neste sábado, a Ilha Fiscal vai ser reaberta, e desta vez para todos os cidadãos da era republicana. A Marinha investiu R$1,5 milhão e restaurou cada pedaço do castelo. O torreão impressiona. A escada de granito, quase sem emendas, conduz a um salão. Olhar para o alto é encontrar vitrais ingleses em homenagem ao imperador e à princesa Isabel. Abaixar os olhos é descobrir no piso de mosaico 12 tipos de madeiras do Brasil. Além de abrir aos visitantes a Ilha Fiscal, a Marinha vai permitir que se façam festas particulares aqui. Resta saber se alguma vai conseguir acabar com a fama daquela de 9 de novembro de 1889, o último baile da Ilha Fiscal, o último suspiro da monarquia brasileira. Do Rio de Janeiro, Mônica Ferreira. Vamos voltar a Brasília com a repórter Sônia Filgueiras, que tem outras informações. Sônia, de quanto foi a saída de dólares do Brasil hoje? De acordo com informações do mercado, até às 8h30 da noite, 320 milhões de dólares tinham deixado o país. Menos de 1/4 do que saiu ontem. É um resultado que aqui no Banco Central está sendo considerado muito positivo. De Brasília, Sônia Filgueiras. O Jornal da Band termina aqui. Assista agora As novas regras no Brasil na segunda-feira, resumiu esta analista. É claro que para quem vê o Brasil de fora, a notícia de que o real está mais fraco e o dólar mais forte já é motivo de comemoração e alta nas bolsas. Mas isso não significa que vai acontecer a mesma coisa na segunda-feira. Mudar a imagem que o mundo tem do Brasil só depende agora do Brasil. Nos Estados Unidos também foi boa a reação dos investidores. O Banco Mundial e o FMI divulgaram notas de apoio à decisão do Banco Central de não intervir no câmbio. A reação foi imediata. A Bolsa de Nova York operou em alta durante todo o dia. Os CBONDs, títulos da dívida brasileira, chegaram a subir 15%. O Banco Mundial diz que está disposto a considerar a possibilidade de antecipar os empréstimos ao Brasil. O FMI apoiou a decisão brasileira de não intervir no mercado. O Fundo Monetário confirma que também está disposto a ajudar o México e a Argentina se a economia desses países for atingida. O reflexo das últimas medidas do governo brasileiro pode ser medido em empresas de investimento como o ING Barings, que na semana passada rebaixou o Brasil e a partir de hoje está recomendando que seus clientes americanos e europeus retomem seus investimentos no país. Ontem, qual era a orientação que o senhor estava dando para os seus clientes? Para investir pouco no Brasil. E hoje? Para investir mais. Estamos muito mais positivos, mesmo que não todos os problemas sejam resolvidos. A Bolsa de Nova York fechou em alta de 2,4%. Os títulos da dívida brasileira registraram alta de 6%. Na queda de braço com o mercado, o governo gastou divisas para defender o real. Desde terça-feira, 4 bilhões de dólares saíram do Brasil. Na terça-feira, véspera da mudança no câmbio, o Banco do Brasil vendeu, sob orientação do Banco Central, 1 bilhão de dólares do seu patrimônio para segurar a cotação do real. Quem comprou esses dólares ganhou 8% em um dia. A atuação do Banco do Brasil de nada adiantou. Na mesma terça-feira, o país perdeu 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No dia seguinte, mesmo depois de anunciada a nova política cambial, o governo perdeu mais 1 bilhão de dólares. As reservas continuaram a cair. Na quinta-feira, foram embora mais 1 bilhão e 800 milhões. No total, uma sangria de 4 bilhões de dólares. Hoje, as reservas estão no nível mais baixo dos últimos 5 anos.
32 bilhões de dólares. Nesse total não estão incluídos os quase 10 bilhões de dólares que já foram repassados pelo FMI. No acordo com o fundo ficou estabelecido que as reservas não podem cair abaixo de 20 bilhões de dólares, descontado o dinheiro da ajuda externa. Com a liberação do câmbio anunciada hoje, a expectativa agora é de que a saída de dólares do país seja interrompida. Diminuiu o ritmo de saída de dólares do Brasil para o exterior. O número parcial do início da noite registrava que hoje 300 milhões de dólares deixaram o país. Veja a seguir, um país inteiro torce pelo casal que fugiu levando 2 crianças. Pastores evangélicos fazem pregação dentro dos trens da Central. Não teve por usurpação ser igual a... Ei, você, preste muita atenção. Não se deixe... Javali brigando pelo leite da mãe. A vida mansa do hipopótamo. Os mais raros rinocerontes africanos. Como os animais enfrentam a seca. A batalha dos leões para escapar da fome. Elefantes em desesperada busca por água. A girafa que morreu de sede devorada por uma família de leões. Hoje, no Globo Repórter. A fé sobre os trilhos. Evangélicos rezam, cantam, recebem apoio e também enfrentam impaciência nos trens do Rio. É um trabalho diário que mobiliza esses pregadores ainda de madrugada. Tem de ser cedo, antes do sol, antes que a tentação da esquina apanhe o passageiro, antes mesmo de partir o primeiro trem. Quem tem ouvido ouve, quem tem ouvido não quer ouvir não ouve, mas que a gente tem que pregar, nós temos que pregar. Barão de Mó, linha B, 6 horas, 5 minutos. Mal a composição entra em movimento, aparecem 1, 2, 10 Bíblias. Está começando a viagem do trem da fé. São 240 mil pessoas todo dia saculejando nos trens que levam ao Rio de Janeiro. 240 mil almas à espera de conversão. E todo passageiro sabe, no segundo vagão de cada trem, o trajeto para o trabalho é sempre uma romaria sobre os trilhos. Orações compulsivas, todos ao mesmo tempo. Cantos religiosos em coro. De subúrbio em subúrbio, estação em estação. A pregação dos evangélicos não para um minuto. Descemos cantando, pregando a palavra do Senhor e todos prestam atenção. Bem, todos é exagero. E quando a virtude cede ao passatempo... Eles não estão cantando lá? A gente nem se mete. Mesma coisa a gente joga aqui e depois se mete também, não? Não faz mal. Pregador que é pregador tem que ser persistente. Persistente e perspicaz para descobrir quem é evangélico e quem deve ser convertido. Aquele rapaz ali, por exemplo, ele é evangélico? Esse aqui? Pra mim não é não. O trajado dele não é para ele ser cristão, não. E dá para convertê-lo dentro do trem? Dá. Oxe, Jesus não andou de aldeia em aldeia? Pregando, por que nós não dá? Os pregadores se revezam sem parar. Dos que estão no céu, na terra, muitos crê em outros deuses. Acerca do seu caráter, porque Deus é aquele que pode mudar. Deus é aquele que... Mas às vezes tem gente rezando para acabar logo a viagem. Eles cantam, enchem o saco todo dia, todo dia. Orar é uma coisa, gritar é outra. Nós fazemos barulho, mas esse barulho é santo. O barulho santo tem também seus admiradores. Eu gosto de trabalhar leve, purificado, é muito bom. Outros só reclamam da dose. Vamos ver a palavra de Deus. É bom também. Mas não assim direto, né? Também. Não assim direto. Mas todo mundo concorda. Ladrão foge do vagão dos crentes. Eu viajo esse trem há mais de 20 anos. Sempre quando eu acho que nunca fui assaltado. 1 hora e 10 minutos de viagem. Já estamos na Central do Brasil. Fim de pregação. Evangélico também é filho de Deus. Nós paramos no trabalho espiritual, né? Agora eu vou pegar o ônibus para chegar no meu material. Amanhã tem mais. Grupos de 10 a 15 pessoas de diferentes igrejas fazem as pregações nos trens do Rio. Segundo o Conselho Nacional dos Pastores do Brasil, há quase 300 correntes evangélicas no país. Uma boa noite. Um topo frequentado pelos grandes nomes da alta costura, pelos grandes